Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História. Elaborei mais uma aula para vocês, não é? Como suporte para a realização das atividades do quarto banco. Só lembrando que tanto o quarto banco quanto o quinto banco, eles tratam da chamada Baixa Idade Média. Mas no quarto banco nós tratamos mais das mudanças sociais e econômicas que ocorreram no período. E o quinto banco já trata do período do século XIV marcado por crises. Então, vocês têm aqui a primeira aula tratando dessas mudanças sociais e econômicas, e depois a outra aula que eu vou também mandar para vocês, tratando da Baixa Idade Média, mas a crise do século XIV. Então, espero que vocês tenham uma boa aula. Só vocês devem lembrar que no terceiro banco nós tratamos das chamadas cruzadas, quando então os cristãos partiram aqui da Europa em direção à Terra Santa, porque a Terra Santa nessa época estava ocupada pelos muçulmanos, tudo bem? As cruzadas, os cristãos conseguiram reconquistar a Terra Santa, expulsar os muçulmanos daquela região? Não. Mas as cruzadas, elas contribuíram diretamente para algumas mudanças na Europa, principalmente na questão econômica e social. Apenas para refrescar a memória de vocês, vocês devem lembrar então que, lá no finalzinho do século XI, cristãos partiram em direção à Terra Santa para lutar contra quem? Contra os muçulmanos, não é? Temos aqui aquele vitral que eu coloquei na aulinha do terceiro banco, né, para ilustrar para vocês esses conflitos entre cristãos e muçulmanos. Só reforçando que em algumas oportunidades nas cruzadas, cristãos também lutaram contra judeus, massacraram judeus, não é? A primeira cruzada ela é de 1096, a última de 1270, ou seja, foram praticamente aí 200 anos, não é, de conflitos, mas esse convívio dos cristãos com outras culturas, não é, ali na região do Oriente Próximo, acarretou, não é, ocasionou algumas mudanças no dia a dia dessas pessoas. Por exemplo, vamos ver aqui. Nós temos como consequências das cruzadas a reabertura do Mar Mediterrâneo. Vocês devem lembrar que o Mar Mediterrâneo era a principal rota para que o europeu chegasse até o Oriente, e no Oriente o europeu comprava produtos que ele revendia ali, não é? No seu território de origem, ou seja, na Europa. Então havia esse comércio, perfeito? E uma outra observação: o convívio do europeu com outras culturas permitiu que esse homem tivesse acesso a novos produtos, produtos que na Europa eram muito valorizados. Por exemplo, pimenta, canela. Então, imaginem a seguinte situação: um europeu partiu em direção à Terra Santa, ficou ali alguns anos, não é, convivendo, lutando, e nesse convívio com outras culturas, ele acabou aprendendo o quê? Conhecendo novos produtos. Ele leva esses produtos até a Europa, não é, no seu regresso para a sua terra natal, e ele consegue vender esses produtos a um preço razoável. Então ele percebe o seguinte, gente, que ele poderia ganhar a vida fazendo isso, ou seja, comprando e vendendo produtos. Isto é, ele conseguiria ganhar a vida praticando o que nós conhecemos como comércio, tudo bem? E além desses temperos, não é, que eles compravam ali no Oriente e revendiam na Europa, temos também as porcelanas, perfeito? Que era, claro, um comércio mais restrito, não é? Poucas pessoas tinham recursos na época para comprar porcelana, mas também eram produtos aí que essas pessoas, não é, compravam e revendiam lá na Europa. Aqui nós temos nessa imagem, se devem lembrar, a representação de uma rua, não é, com atividades comerciais. Então aqui você tem o que seria, não é, um esboço aí, uma ilustração, perdão, de uma cidade medieval. Para que vocês possam se situar aí, não é, no período que nós estamos estudando, período da história,
estamos finalizando a Idade Média, ou seja, estamos aqui na chamada Baixa Idade Média, perfeito? Mas vamos entender aqui essa divisão Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que acontece? A Idade Média, tradicionalmente, ela começa no século V e vai até o século XV, perfeito? Então ela começa lá no finalzinho lá no finalzinho do século V, lá 476, não é? Queda do Império Romano do Ocidente, e vai até o finalzinho do século XV, lá com a queda do Império Romano do Oriente, ou também chamado de Império Bizantino. Por que essa divisão? Isso é importante? Não, não é tão importante assim. Mas por que essa divisão? Só lembrando, os historiadores fizeram essas divisões com o intuito, com o objetivo de facilitar o estudo da história. Tudo bem? Essa divisão que vocês têm no material divide entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Mas eu coloquei para vocês aqui uma observação. Por que uma observação? O material que vocês utilizam divide a Idade Média, ou seja, um período de 10 séculos de história, em dois momentos: Alta e Baixa Idade Média. Já existem outros materiais, outros autores que fazem uma outra divisão: Alta Idade Média Central e Baixa Idade Média. Ou outras divisões aí no caso que não. Uma divisão aí que seria Primeira Idade Média, Alta Idade Média Central e Baixa Idade Média. Precisa saber isso? Não, não precisa. Por enquanto, entendam então entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E que no caso, hoje, na aula, nós estamos estudando o quê? A Baixa Idade Média, perfeito? Isto é, estamos estudando o finalzinho da Idade Média. E nesse momento acontecem algumas mudanças importantes que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Pessoal, primeira mudança importante que nós temos aqui é a tecnologia agrícola. Como assim tecnologia agrícola? Naquela época, as pessoas que viviam, lá na Europa, eles aprenderam a utilizar algumas ferramentas, não é? Algumas ferramentas que facilitaram o trabalho dessas pessoas no campo. Ao facilitar o trabalho dessas pessoas, nós temos também uma outra consequência. Essas ferramentas contribuíram para o aumento da produção de alimentos. Como assim? Olha aqui. A princípio, vamos pegar aqui a primeira mudança. Mudança na trelagem. O que é isso? A forma como você colocava o arado no animal, o boi ou cavalo. Então vamos lá. Nós temos aqui a ilustração de um cavalo, não é? A princípio, vejam vocês como que eles colocavam esse arado no cavalo. Pelo pescoço. Mas o que acontece? O que acontece é que isso aqui, a forma como você colocava esse arado, que você prendia esse arado no animal, ou sufocava o animal, não é? Impedia que esse animal trabalhasse mais, ou mesmo matava o animal. Aí eles perceberam o seguinte: se nós mudarmos e colocarmos, no caso, o arado preso no peito do cavalo, nós vamos fazer com que esse animal trabalhe mais, produza mais, não é? Então a primeira mudança foi essa. Aliás, uma outra mudança importante foi o uso da charrua. O que foi a charrua? Um tipo de arado que conseguia o quê? Preparar o solo para o cultivo. Tudo bem? E uma outra mudança aqui que nós temos é rotação trienal. Antes a rotação ela era bienal. Aqui, ó, nós temos aqui nessa parte, tá? Vamos entender o que acontece aqui. Antes, a rotação, o uso da Terra, era assim. O sujeito utilizava essa parte só da Terra, essa parte aqui, que eu estou colocando para vocês aqui em vermelho, utilizava essa parte, e a outra parte, que eu estou colocando aqui em azul, perdão, em azul, ele deixava o quê? Descansando. Mas por que tem que deixar uma parte da terra descansando? Porque se você ficar plantando, com o passar do tempo, essa terra não oferece mais o quê? Uma boa produção. Então você produzia numa metade e na outra metade da sua propriedade você deixava descansando. Mas vejam vocês, aí eles perceberam o seguinte: não, vamos dividir em 3 partes. Por isso que antes era bienal, ou seja, bina, no caso, divisão, né? A divisão em 2 partes. E aqui agora trienal. Trienal, no caso, seria o seguinte: eu vou plantar aqui, vou plantar aqui,
E aqui nessa parte que eu estou colocando para vocês no roxo, essa parte eu deixo descansando. E depois eu vou fazendo o quê? Depois aqui vai descansar essa parte, depois essa parte vai descansar. E com isso, eles aproveitavam mais o quê? O espaço para o cultivo, não é? Do alimento ali do dia a dia. Perfeito? Então vejam vocês, duas mudanças importantes. A atrelagem, não é? Como a forma como você prendia esse arado no animal e o uso da terra. A princípio era bienal, ou seja, a terra era dividida em duas partes, e depois eles aprenderam que seria uma rotação trienal. Aquela terra, aquele espaço que eu tenho para cultivar, vou dividir em três partes. Uma descansa e duas eu produzo ali, cultivo trigo, cevada, enfim. Pessoal, uma outra mudança muito importante que acontece nesse período, o uso do moinho. Vejam vocês que interessante, aqui nós temos a ilustração de um típico moinho medieval. Aqui nós temos, no caso, um rio, né? A água desce, a força da água passa por aqui, faz esse moinho girar, e esse moinho aqui dentro vai moer o quê? O trigo, não é? E demais produtos que eles cultivavam. Gente, vejam vocês então que para aquela época, a mudança na forma como você tendia o arado no animal, a rotação trienal, o uso do moinho. Aliás, também temos que destacar o quê? O uso da charrua. Essas mudanças, essas novas tecnologias, no caso, facilitaram o trabalho do homem medieval, não é, desse camponês, desse servo também. Lembrando que nós temos o homem, o camponês livre, não é, aquele homem que poderia mudar de uma região para outra, e nós temos o servo, aquele homem que era um camponês também, no entanto ele não tinha liberdade. Lembram disso? Lá no feudalismo, então. Então, aquele servo, aquele camponês que trabalha ali no dia a dia, ele vai ter o que? As suas atividades cotidianas facilitadas. E há um aumento da produção. Se há um aumento da produção, vocês concordam comigo? A pessoa vai se alimentar melhor, vai viver mais, vai, no caso, vai ter uma consequência, que é o aumento da população. Vejam vocês. Esse texto eu peguei lá do material que vocês estão fazendo atividade, tudo bem? Só para a gente entender aqui o que eu falei até agora sobre as inovações, as tecnologias aí agrícolas. Olha que bacana, gente. Então, vamos lá. Uma mudança, né, uma importante mudança foi o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas que aumentaram a produção de alimentos, tá? Uma dessas inovações foi o quê? O uso de equipamentos de ferro, né, dentre os quais a charrua, uma espécie de arado. Então, eles preparavam o solo antes do cultivo, né, da semente. Eles preparavam esse solo, né, para o plantio. Outra mudança também que nós temos era, no caso, o uso dos animais, não é? Agora os arreios, né, o arado, não era mais preso no pescoço desses animais, mas em seus ombros e no dorso, o que facilitava, não é, o trabalho desse animal. E também o que? A rotação trienal, aquilo que eu comentei com vocês. Então veja, você não dividia mais o campo em duas partes, uma descansava e a outra você plantava, não, agora você divide em três. Então você aumentou o seu espaço de produção. Então essas inovações fez com que as pessoas se alimentassem melhor, vivessem mais. E olha que interessante. População da Europa no ano 1000. Estimativa, tá, pessoal? Estimativa. 22 milhões de habitantes. Por que estimativa? Porque você não tem um dado preciso, não é? Isso aqui então é uma aproximação. Agora vejam vocês no ano 1300, no início aí da Baixa Idade Média. 50 milhões. Pessoal, comparando do ano 1000 até o ano 1300, olha, vejam vocês a população que acontece. Ela duplica. Aliás, duplica e tem mais um pouquinho ainda, não é? Ela passa de 22 milhões para 50 milhões de habitantes. E além do aumento, né, aumento aí na questão, né, aumento da população, quais são as outras mudanças importantes que acontecem nesse período? Vamos ver. Na Baixa Idade Média, dos séculos XI até o XV, ou
alguns autores colocam do século XIII até o XV, aí depende do autor, depende do historiador, nós temos o chamado Renascimento Comercial e Urbano. O que foi isso, professor? Renascimento Comercial e Urbano. Vamos lá, entender aqui. Nós temos, então, na Baixa Idade Média, o aumento da população, né? Um crescimento demográfico, o surgimento e o desenvolvimento de cidades. Então, se vocês depois pegarem um pouquinho lá a história de algumas cidades da Europa, França, Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, que compreende o território daquilo que nós conhecemos como Ocidente medieval. Por que eu falo para vocês lá no começo da aula, eu falei em Ocidente medieval? É fácil. Eu estou falando de uma região da Europa, tá? Europa Ocidental, tudo bem? Num período conhecido como Idade Média. Por isso que nós estamos estudando a história do Ocidente medieval, ou seja, a história da Europa, França, Inglaterra, parte da atual Alemanha, Espanha, Portugal, atual Itália, lá na Idade Média. Muitas cidades que ainda existem, né, nesses países que eu citei, surgiram quando? Nessa época que nós estamos estudando. Então você tem o aumento da população como consequência dessas mudanças, não é? Que nós falamos aqui. O surgimento e o desenvolvimento de cidades. Então, cidades que já existiam cresceram e surgiram outras cidades. E nessas cidades, o que havia de interessante nessas cidades? Atividades comerciais, comércio. A nossa cidade, a cidade que nós temos hoje, é uma cidade que tem suas origens na Idade Média. Como assim na Idade Média? Não entendi. Eu explico. Imagine o seguinte: no final de semana vocês vão passear ali, não é, com algum familiar no centro da cidade. O que vocês têm no centro da cidade? Ah, tem a igreja, perfeito. Tem a praça, as ruas. Mas temos o que ali no entorno? Comércio. Nossa cidade é uma cidade voltada para o comércio. O sujeito que mora no campo, ele vai até a cidade, claro, para resolver pendências, alguma questão que ele tem ali, não é? Mas também para o quê? Comprar ou vender. Nossa cidade é uma cidade comercial. E essa cidade comercial surgiu quando? Na Idade Média. Ah, mas lá na Roma Antiga e na Grécia, como que era a cidade? Era um centro político administrativo. Não era um centro comercial, como nós temos aqui na Idade Média. Tudo bem? E pessoal, olha que interessante. Nessas cidades nós temos um novo grupo social, que vamos ver agora quem é esse grupo social. Aqui vocês têm, não é, uma ilustração do que seria uma cidade medieval, não é? Então você tem ali uma pessoa, no caso, o chamado pregoeiro, lendo, não é, as notícias ou algumas normas, e o bandido aqui na praça, né, preso, pagando sua pena aos olhos de todos que estão aqui. Vejam então que aqui as pessoas estão o quê? Fazendo comércio. Ó. Vejam vocês que interessante. Tudo bem? Claro, depois se vocês colocarem lá no seu navegador, lá, cidade medieval, representação, vocês vão ver lá como era essa cidade medieval. Ela era um espaço muito agitado, as pessoas conviviam muito ali. Tudo bem? Fazendo comércio, enfim. Ah, olha que interessante, só passando para vocês, lembra lá no comecinho do ano que eu coloquei qual imagem representa a Idade Média? Essa do camponês preparando a terra para o cultivo, no caso, vejam vocês, né? Ele usa aqui um tipo de arado, aquilo que eu conversei com vocês, aqui no caso preso, né, ao boi. E aqui nós temos o quê? A representação de uma cidade medieval. Aí eu falei, aí vocês falaram, professor, eu acho que em relação à Idade Média, a imagem que representa melhor a Idade Média seria do cara ali, do personagem preparando o solo. Eu falei, sim, tá certo. Mas há também um outro período da Idade Média, que é esse período que nós estamos vendo aqui, a chamada Baixa Idade Média, onde a vida no campo continua, muitas pessoas continuaram a viver no campo, mas outras foram viver onde? Nas cidades. E na cidade, esse indivíduo, para ele ter um emprego, para ele sobreviver, ele vai desempenhar outras tarefas. Então imagine o seguinte,
aquele servo que vivia preso ali nas terras do senhor feudal, agora ele fugiu, foi para a cidade. Inclusive temos aí uma famosa afirmação: o ar da cidade liberta. Então aquele servo que era oprimido pelo senhor feudal, que não tinha sua liberdade, ele fugiu do campo e veio para a cidade. Só que na cidade ele não vai mais trabalhar no campo com arado, preparando o solo para o cultivo, colhendo, não. Ele vai trabalhar em outras atividades. Por exemplo, como um artesão, como um comerciante. Vejam vocês que interessante. A expansão do comércio. Novamente, esse texto eu trouxe, né, eu retirei lá do material que vocês estão elaborando o quarto banco, tudo bem? Temos lá um material de apoio, né, alguns textos que vocês acabam fazendo a leitura para responder as questões. Então, lá no texto diz assim, ó, entre tantas mudanças, o comércio europeu teve um grande crescimento a partir do século XI. As trocas comerciais terrestres passaram a se concentrar nas feiras, mercados temporários organizados anualmente em locais pré-estabelecidos. A feira medieval ela é parecida com a feira que nós temos atualmente. A feira não é um comércio itinerante, cada dia da semana está num lugar da cidade? Então, aqui também, só que no caso não era por semana, lá era no ano. Então, no mês de outubro, nós temos a feira em uma região da Europa. No mês de novembro, em outra região. E assim eles iam organizando essas feiras. E essas feiras, elas eram organizadas onde? Nas cidades, não é? Isso atraía muitas pessoas, tudo bem? Nessas feiras circulavam mercadorias locais e também produtos de outras regiões. Como assim produtos de outras regiões? Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula das cruzadas, daquele europeu que passou ali alguns anos na Terra Santa, convivendo com outras culturas? Então, lá ele aprendeu, ele conheceu, por exemplo, pimenta, canela, porcelana. E ele levou esses produtos para a Europa e ele vendeu esses produtos na Europa e ganhou muito dinheiro. Aí ele percebe o seguinte: poxa, se eu buscar produtos no Oriente e vender aqui na Europa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então esse mercador ele se deslocava até o Oriente, comprava ali produtos, né, a um preço mais barato, claro, voltava para a Europa e nessas feiras ele vendia esses produtos. Pessoal, só que esse mercador, esse comerciante, tem uma questão interessante. Ele não é aquele mercador fixo que tem a sua loja ali, que a qualquer momento do ano você vai lá, ele vai estar com a loja aberta esperando o cliente. Não. Esse mercador medieval é um mercador itinerante, ou seja, ele está se deslocando de uma região para outra. Aí você pensa, nossa, será que não era perigoso esse mercador, não é? Viajando de uma região para outra, carregando produtos de tanto valor como porcelana, temperos, não é? As especiarias. Será que isso não era perigoso? Era perigoso sim. Aí alguém protegia esse comerciante. Quem? Olha aqui quem protegia o comerciante. Senhores feudais. Nossa, então o senhor feudal era um cara bonzinho que ajudava o comerciante? Não. Eles cobravam para proteger o comerciante. Ah, mas e se o comerciante não paga? Aí o senhor feudal manda seu exército fazer o quê? Saquear esse comerciante. Roubar esse comerciante. Pessoal, então nós temos aqui na Baixa Idade Média o desenvolvimento do comércio e das cidades, perfeito? Então veja, o que caracteriza a Baixa Idade Média? Nós temos várias questões, mas duas questões importantes é o ressurgimento, não é, dessa vida urbana, no caso, esse renascimento. Por que eu coloquei para vocês aqui renascimento entre aspas? Porque a cidade nunca deixou de existir, ela sempre esteve ali. No entanto, na Baixa Idade Média, ela vai ganhar uma importância, ela vai ter uma importância maior. Perceberam? Então, ela sempre esteve ali, durante o feudalismo, por exemplo. Só que ela não era tão importante quanto ela é agora na Baixa Idade Média. Tudo bem?
E nessa cidade, então, nós temos um renascimento comercial e urbano. Professor, no feudalismo, de novo, gente, no feudalismo havia comércio? Havia comércio. Lembra que eu falei? O sujeito troca um produto, um saco de trigo, por um saco de sal? Isso é comércio. Só que é um comércio baseado nas trocas de produto por produto. Agora, na Baixa Idade Média, nós temos moedas. Tudo bem? Uma circulação, prestem atenção na palavra, uma circulação monetária. Tudo bem? Aí estou falando para vocês que nessa cidade nós temos novos personagens surgindo. Quem são esses personagens? Quem foram esses personagens? Os burgueses, os mercadores. Mas por que o mercador era conhecido como burguês? Porque ele ficava numa região conhecida como burgo. Tudo bem? Como burgo. O sujeito que ficava no burgo praticando o comércio, o comerciante, com o passar do tempo ficou conhecido como burguês. E nós temos aqui novos espaços, no caso, essa cidade comercial. Aqui vocês têm uma representação, não é? Uma ilustração, no caso, de uma feira medieval. Então eles estão ali comprando seus produtos, não é? Vendendo, enfim, uma vida bem agitada. Eu acabei de falar para vocês que esse comércio realizado na Baixa Idade Média é um comércio onde você não trocava produto por produto, você utilizava o quê? Moedas. Só que nessa época você não tem ainda o quê? Uma única moeda. Então você vai passar lá um sujeito que vai viajar para, sei lá, para um outro estado. A moeda continua sendo o que aqui no Brasil? O real. Ah, eu moro em São Paulo, vou passar as férias na casa de um parente fora em outro estado. Lá é o real. Aí você vai para outro estado, continua sendo o real. É a mesma moeda. Só que na Idade Média não. Eram várias e várias moedas. Cada região tinha sua própria moeda. Isso dificultava, não é, esse comércio. Aí surgiu alguém que ficava ali no centro da cidade trocando essas moedas. E ele ficava num banco, sentava ali o banco. Sentava ali com uma banca, uma pequena banca, né? Ficava ali com várias moedas, você chegava e fazia o quê? E trocava as moedas. Aqui eu tenho a imagem que eu utilizei lá na abertura da aula. O banqueiro e sua mulher. Aqui você tem o quê na mesa do banqueiro? Moedas. Hoje, quando você vai até o banco, você vai fazer o quê? Vai pegar dinheiro, né? Sacar dinheiro, você vai pagar uma conta, fazer algo do tipo. E como que o banco ganha dinheiro? Como que o banco fica rico? Ele pega parte daquele dinheiro que está ali guardado e empresta para alguém. A pessoa, quando precisa, vai lá até o banco, empresta o dinheiro, um valor X, e o banco cobra o quê? Juros. No começo era assim? Ele já cobrava juros, o cara do banco? Não. Só com o passar do tempo que ele aprendeu que ele poderia, além de trocar moedas, ele poderia fazer o quê? Emprestar para alguém dinheiro e cobrar juros. Ah, professor, não entendi isso daí. Explica de novo? Explico. Olha aqui. É o seguinte, você tem 100 reais. Aí você guardou, vou fazer uma poupança, vou guardar esse dinheiro porque no final do ano eu quero comprar aí, né, quero passear, por exemplo. Você vai até o banco, coloca lá os 100 reais na sua conta e chega lá, né, você colocou os seus 100 reais lá no comecinho do ano, por exemplo, tá? Janeiro. Chegou lá em dezembro, no finalzinho, já você foi sacar os 100 reais. Aí você percebeu o quê? Que tava lá os seus 100 reais, mas tinha mais um pouquinho, sei lá, tinha 105 reais, por exemplo, tá? Por exemplo, não é bem assim, é menos que isso. Mas você tinha 105 reais. Você falou, nossa, olha que legal, eu guardei o dinheiro aqui no banco e ele deu ainda um pouquinho a mais, né? Ele pagou para deixar o dinheiro aqui com ele. Olha como ele é bonzinho. Não é que ele é bonzinho, é que ele paga para você deixar o dinheiro com ele. Mas por que ele paga? Porque na mesma época em que você colocou os 100 reais lá no banco, o sujeito, uma outra pessoa, ela foi até o banco e emprestou os 100 reais. Aí o banco falou assim, tudo bem, você empresta agora, em janeiro, em dezembro você paga, só que aí você paga 120 reais. Aí a pessoa fala, tá bom, eu preciso do dinheiro, então vou emprestar, né? Aí então, veja, você
tirou, né? Você conseguiu do banco, você colocou seus 100 reais lá, uma outra pessoa emprestou. O banco só fez o quê? Ele apenas pegou o seu dinheiro, guardou, emprestou para outra pessoa, cobrou da pessoa juros, só que ele ficou com quanto? Ó, ele pagou para você 105 e recebeu da outra pessoa 120. O banco teve aí então, digamos, um lucro de 15 reais. Só que pensem o seguinte, gente, dificilmente alguém vai emprestar apenas 100 reais no banco. A pessoa vai emprestar 10 mil, 50 mil, 500 mil, 1 milhão, não é? Então veja quanto que o banco ganha dinheiro. E é interessante, então, essa atividade tão importante, né? Ah, professor, mas não é justo. É justo porque está dentro da regra, não é? Tá? Infelizmente, mas é muito alto quando você empresta dinheiro do banco. Tudo bem, é uma outra discussão. Mas é uma atividade legalizada, a pessoa está lá, ela tem todo o trabalho de preparar, né, de se organizar, enfim. Mas vejam vocês, então esses bancos, eles surgiram quando? Na Idade Média, não é? Só uma curiosidade então para vocês. E aqui nós temos a imagem de um banqueiro e sua mulher lá no finalzinho, né, da Idade Média. Pessoal, olha que bacana esse mapa. Esse mapa aqui, ele mostra para nós o quê? Algumas rotas, não é, desse comércio entre a Europa, que é o espaço que nós estamos estudando aqui, entre a Europa e o Oriente. Veja então o que eu falei para vocês no comecinho da aula. Esse mercador, ele vem até aqui, o Oriente, compra produtos, retorna para a Europa e vende esses produtos aqui nessas feiras, ó. E vocês têm rotas, né? Aqui, rotas pelo mar Mediterrâneo, por exemplo, mas também nós temos o quê? Rotas terrestres. Vou dar um zoom aqui para vocês, vamos ver se eu consigo. Isso aqui infelizmente eu não consigo dar o zoom. Mas vejam que aqui nós temos, ó, importantes cidades comerciais, feiras, principais centros do comércio mediterrâneo. Então temos algumas cidades que elas eram conhecidas pelo seu comércio, outras cidades que eram conhecidas pelas suas feiras. Aqui nós temos então um panorama, né, de como esses mercadores, esses comerciantes circulavam. Bastante, circulavam, estavam viajando sempre de uma região para outra. Aqui eu tenho uma pirâmide social da Baixa Idade Média. Olha que bacana, pessoal. O clero, ou seja, os membros da Igreja Católica, os nobres e os servos. Mas tem alguém aqui, um grupo novo. Quem? Os comerciantes e os artesãos. Mas e daí? O que tem de diferente nisso? Olha aqui. Vocês devem, vocês devem lembrar dessa imagem lá no comecinho do ano. Sociedade feudal. Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Lembram? Aqui muda. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham e aqueles que trabalham na cidade. Então surgiu aqui, pessoal, um novo grupo social, esses comerciantes e artesãos, a burguesia, um grupo extremamente importante na história. Então, surgimento de um novo grupo social, a burguesia. Aqui você tem a burguesia praticando suas atividades, não é? Suas atividades econômicas na cidade, não é? Suas atividades comerciais aí no espaço urbano. Olha que bacana. Então, se nós compararmos a sociedade da Alta Idade Média, a sociedade feudal, com a sociedade da Baixa Idade Média, nós encontramos uma grande diferença. A diferença é que agora, nessa pirâmide social, nós temos esse grupo social, esse novo grupo social, a burguesia. Gente, mas aí nós temos alguns conflitos. Conflitos? Como assim? Guerra? Mais ou menos. Entre senhores feudais e a burguesia. Mas por quê? O que tem a ver o senhor feudal com a burguesia? Será que o senhor feudal queria fazer da burguesia servos? Não, não é isso. É que os senhores feudais, eles prejudicavam as atividades da burguesia. Como assim prejudicavam? Eles eram concorrentes? Não. Naquela época, cada região que você passava, lembra que eu falei para vocês? Esse mercador, esse comerciante, ele sempre está se deslocando de uma região para outra. E ao passar de uma região para outra, ele pagava pedágio. Então, eu, César, sou um comerciante.
eu estou na terra de um senhor feudal. Semana que vem eu vou estar na terra de outro senhor feudal, montando lá minha pequena barraquinha vendendo meus produtos. Mas ao passar de uma região para outra, da propriedade de um senhor feudal para a propriedade de outro senhor feudal, eu pago imposto, um pedágio. Falei para vocês também que os senhores feudais cobravam pela proteção dos comerciantes. Olha, César, essas viagens que você está fazendo são muito arriscadas. Então faça o seguinte, eu vou ajudar você, vou proteger você, só que eu quero algo em troca, um pagamento. E cada região que eu vou tem o quê? Várias moedas. Isso dificultava. Então, poxa, aqui no território desse senhor feudal é uma moeda. Aí eu vou lá no outro território, outra moeda. Claro, mas tem os banqueiros que ajudavam, professor. Sim, os banqueiros ajudavam. Trocavam as moedas. Depois eles passaram a emprestar dinheiro, não é? Enfim, mas não tem como conviver entre o senhor feudal com a burguesia. Por isso que tem um assunto muito importante na história, que é a formação das monarquias nacionais. Isto é, de repente a burguesia ela se aliou ao rei e derrotou quem? Os senhores feudais. Tudo bem? Mas isso é um outro assunto. Então percebam o seguinte, aqui você tem um conflito entre esse novo grupo social, a burguesia e os senhores feudais. Lá na frente essa burguesia vai se aliar ao rei, vai fornecer para esse rei, vai ajudar esse rei pagando, financiando um exército, esse rei vai derrotar os senhores feudais, e agora ao invés de você ter senhores feudais governando, você tem apenas um rei governando, que é a formação da monarquia nacional. Tudo bem? Olha que bacana aqui, então, explicando o que eu falei para vocês. Para escaparem do pagamento de taxas aos senhores feudais, as cidades, não é, e os mercadores passaram o quê? A exigir independência. Pessoal, aqui vocês têm, no caso, a representação de atividades realizadas numa oficina. Então, por exemplo, um jovem que deixou o campo, que veio para a cidade, ele trabalha na oficina desse senhor aqui, esses dois jovens, que eu estou circulando para vocês na cor amarela, ele trabalha para esse senhor como aprendiz, tudo bem? Então, eles recebiam menos porque eles estavam aprendendo ainda, não é? O ofício aí no caso é uma sapataria, não é? Eles estavam aprendendo o ofício aí de sapateiro. Aqui você tem o dono da oficina, esse senhor aqui no centro da imagem, e ele tinha ali dois ajudantes, dois aprendizes que ele pagava menos porque eles eram aprendizes. Com o passar do tempo, esses jovens eles eram treinados, eles já se tornavam, né, recebiam mais pelo seu trabalho ou poderiam abrir a sua própria oficina. E como que era a educação nessa época, o ensino? Esse crescimento, não é, que acontece ali, esse crescimento demográfico, esse crescimento populacional ocorrido na Europa a partir do século XI, levou ao surgimento das primeiras escolas urbanas, escolas nas cidades. Mas por que escola? Antes não havia escola, não era necessário? Não, havia centros de estudo, mas mais voltados para as questões religiosas. Vocês devem lembrar que lá em março nós fizemos uma atividade sobre os monges copistas, não é? Mas aqui não era copiar apenas um livro sagrado ou algo do tipo. Era trabalhar nessas novas atividades das cidades. Então, escrever cartas, cuidar da contabilidade do comércio, quanto está entrando de dinheiro, o quanto está saindo. E claro, essas escolas ainda contavam com o controle da Igreja Católica, isto é, o controle do clero, tudo bem? Algumas escolas, essas escolas que surgiram nas cidades medievais, se tornaram lá no futuro o quê? Universidades. Então, se vocês pesquisarem as primeiras universidades da história, as primeiras universidades, que logo vocês aí vão estar frequentando também, não é? No futuro próximo, as primeiras universidades surgiram quando? Nessa época, na Baixa Idade Média, lá na Europa.
Tudo bem? Aí aqui fala um pouquinho, né? Que eles ingressavam nas escolas aos 14 anos, aí depois de 6 anos de estudo, eles poderiam aí se optar por 3 carreiras na universidade: Direito, Medicina ou Teologia. Eu falei que ele ingressava na escola aos 14. Na escola não, na universidade, tá? Então era assim, aos 14 anos, não é quase a idade que vocês têm aí, eles ingressavam na universidade aos 14 anos. Aí eles estudavam gramática, retórica e lógica. E depois de 6 anos ele optava por uma carreira, que poderia, no caso, aí, as principais: direito, medicina ou teologia, que aí poderia levar mais 15 anos de estudo. Então, ele entrava na universidade aos 14 e saía formado ali aos 35, mais ou menos. Tá? Isso é só uma estimativa. Pessoal, então, muito obrigado, tá? Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para que vocês possam, né, fazer a atividade do quarto banco. Já estou terminando também a gravação do quinto banco e estou mandando para vocês. Um grande abraço a todos vocês e seus familiares.